A pouco mais de 600 quilômetros de Porto Alegre, está situada a fronteira noroeste do estado do Rio Grande do Sul, região onde vivem mais de 200 mil habitantes em 20 municípios. Parte dessas cidades está localizada às margens do rio Uruguai, a fronteira do Brasil com a Argentina. Para realizar o controle de fronteira nessa região, a Receita Federal do Brasil mantém 2 unidades aduaneiras, uma em Porto Mauá e outra em Porto Xavier. Nesses 2 pontos da fronteira, a travessia de mercadorias, veículos e pessoas é realizada por balsas. No ano de 2014, por essas unidades foram exportados mais de 264 mil dólares, segundo a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. No mesmo ano, passaram pela unidade de Porto Xavier mais de 90 mil pessoas, 23 mil carros e 8 mil veículos de cargas. No ano de 2015, até o mês de outubro, entraram e saíram do país pela unidade de Porto Mauá mais de 41 mil veículos e 113 mil viajantes. Nessas unidades, o atendimento é realizado em horário comercial e em esquema diferenciado nos fins de semana e feriado. Todo esse fluxo de mercadorias, pessoas e veículos é controlado por 7 analistas tributários da Receita Federal. 3 analistas tributários trabalham na unidade de Porto Mauá e 4 atuam em Porto Xavier. São os servidores da aduana, que pertencem à carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, os responsáveis pela fiscalização e controle aduaneiro de mercadorias, veículos, bagagens e de pessoas que cruzam as fronteiras do país. No caso de Porto Xavier, o controle aduaneiro das cargas conta com o auxílio de scanner, que possibilita a verificação de todos os veículos e das cargas que ingressam no país. A unidade é um dos pontos de entrada do Brasil para cargas importadas da Argentina, principalmente de cebola e farinha de trigo. Mas a travessia da fronteira não é realizada apenas nos locais onde existe estrutura para o controle aduaneiro. Na região, há inúmeros pontos de passagem que são usados para o transporte de pessoas e mercadorias. Ao longo do rio Uruguai, é possível encontrar vários locais usados para a atracação de barcos. Além dos pequenos portos improvisados, existem 2 pontos que são usados para entrada e saída do Brasil por balsas na fronteira com a Argentina: Porto Soberbo e Vera Cruz. Em 2013, a administração da Receita Federal encerrou suas atividades diárias nesses 2 postos de fiscalização. O problema é que, mesmo sem a operação da Receita Federal, o fluxo de pessoas e veículos segue livremente. Além da utilização de balsas, a travessia também é feita em pequenos barcos que levam pessoas e mercadorias nos 2 sentidos. Não foi difícil flagrar carros entrando no Brasil por Porto Soberbo sem passar por nenhum tipo de controle. Somente nesse ponto da fronteira, mais de 100 veículos entram e saem por dia do território nacional. No lado argentino, a situação é bem diferente. Em El Soberbio, todos os carros são vistoriados, tanto na entrada quanto na saída. Na unidade de fronteira, são exigidos documentos que atestam se o veículo pode sair do Brasil ou circular por país estrangeiro. Brasileiros só podem ingressar do país portando cédula de identidade ou passaporte. Em Porto Vera Cruz, a sala da Receita Federal está desativada. Na cidade de Porto Lucena, próximo de Porto Xavier, diversos portos improvisados possibilitam que barcos façam a travessia do rio Uruguai. Esses pequenos portos permitem que se entre e saia do Brasil com destino à Argentina, sem que haja nenhuma forma de controle. Para avaliar a estrutura do controle aduaneiro na região da fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, a equipe do Sindirreceita percorreu mais de 1.700 quilômetros de rodovias federais e estaduais, estradas de terra e navegou trechos do rio Uruguai. Foram 5 dias de visitas técnicas. Apesar da aparente tranquilidade, a região, nos últimos anos, também passou a ser utilizada como rota de tráfico de drogas. Ao longo do ano, foram realizadas várias apreensões, principalmente de maconha, que é trazida do Paraguai para a Argentina e ingressa no Brasil pela fronteira noroeste, com destino aos grandes centros da região sul.
Para tornar efetivo o controle de fronteiras na região noroeste do Rio Grande do Sul, é preciso assegurar a permanência dos servidores federais que atuam na aduana e garantir de imediato o pagamento da indenização de fronteira criada pela Lei 12.855/2013. O pagamento desta indenização é fundamental para estimular a presença dos servidores que estão lotados em cidades localizadas na faixa de fronteira. No caso da fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, ainda há outros agravantes. Como as unidades de controle ficam às margens do Rio Uruguai, os servidores que atuam em Porto Mauá têm que se deslocar mais de 80 quilômetros todos os dias. O pagamento da indenização de fronteira visa justamente garantir aos servidores que atuam nessas localidades remotas e que realizam o controle aduaneiro um estímulo para que permaneçam nessas unidades por mais tempo. O fortalecimento do controle aduaneiro passa obrigatoriamente também pela ampliação do efetivo de analistas tributários. O reforço é essencial para que ações de controle possam ser realizadas de forma permanente em pontos como Porto Vera Cruz e Porto Soberbo, e também para que haja efetivo suficiente para ações de vigilância e repressão nas proximidades de Porto Lucena, em estradas e rodovias que fazem a ligação da fronteira aos grandes centros da região sul. Para se ter uma ideia, na 10ª região fiscal, que compreende o estado do Rio Grande do Sul, a Receita Federal conta com apenas 724 analistas tributários, de acordo com o estudo de lotação de 2012, último a ser divulgado pela Administração da Receita Federal do Brasil. Segundo o próprio estudo, o número ideal de analistas tributários seria de 1.490. Hoje, portanto, a Receita Federal tem apenas 51% do efetivo necessário para atuar na 10ª região fiscal. A situação nas unidades aduaneiras no estado é ainda mais grave. Para atuar em todos os pontos de fronteira, são 150 analistas tributários que trabalham nas unidades que realizam o controle aduaneiro nas fronteiras instaladas em Bagé, Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Rio Grande, Porto Mauá, Porto Xavier, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja e Três Passos. É essencial ainda assegurar aos analistas tributários que atuam nessas unidades o porte de arma pleno, especialmente fora do serviço. Esses servidores atuam diretamente no combate ao contrabando e descaminho, e sem o porte de arma, as ações de repressão e vigilância acabam fragilizadas. O analista tributário da Receita Federal do Brasil é um agente essencial para o sistema de segurança pública ao atuar na fiscalização e controle aduaneiro. O controle de fronteiras é uma questão de soberania.